Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que, para mim, é absolutamente fascinante e transformador: como o cérebro aprende. Sim, esse mistério que há décadas inquieta educadores, cientistas, pais, terapeutas e professores. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo conhecido, e entender como ele aprende é um desafio que atravessa séculos. Mas hoje, graças ao avanço das neurociências, da psicologia cognitiva e da pedagogia científica, conseguimos lançar luz sobre muitas das engrenagens internas que fazem o conhecimento acontecer. E é exatamente essa ponte entre ciência e prática educativa que a neuropsicopedagogia se propõe a construir. Mas antes de tudo, o que significa aprender? Aprender é, em essência, modificar o comportamento e o conhecimento a partir de uma nova experiência. E essa experiência só se transforma em aprendizado quando é codificada, processada e armazenada pelo cérebro. Por isso, quando falamos sobre dificuldade de aprendizagem, não estamos falando apenas de preguiça, desatenção ou desinteresse. Estamos falando de circuitos neurais, de estímulos adequados, de maturidade cerebral e também de emoção, de memória e de contexto. Vamos começar pela base. O cérebro não nasce pronto, ele se molda pelas experiências. A cada novo estímulo sensorial, um som, um cheiro, um toque, uma palavra, redes neurais são ativadas, sinapses são formadas, caminhos se consolidam. Isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de se reorganizar ao longo da vida, de criar novos caminhos diante de novos desafios. E essa é uma das boas notícias que a neuropsicopedagogia traz. Não importa a idade, sempre é possível aprender. Sempre há algo que pode ser reconstruído, ressignificado, fortalecido. Agora, para que essa aprendizagem ocorra de maneira eficiente, existem 3 grandes pilares que precisamos entender: atenção, memória e motivação. Sem atenção, não há entrada de informação. Sem memória, não há retenção. E sem motivação, não há engajamento. O cérebro aprende melhor quando está atento, quando se interessa e quando percebe sentido naquilo que está sendo apresentado. E aqui entra uma descoberta essencial. As emoções têm um papel central na aprendizagem. O cérebro emocional, representado pelas estruturas do sistema límbico, dialoga constantemente com o cérebro racional. Isso significa que não adianta despejar conteúdos frios sobre o aluno, esperando que ele memorize tudo mecanicamente. A emoção é o gatilho da memória. A dopamina liberada num momento de surpresa, alegria ou curiosidade reforça as conexões sinápticas. Ou seja, o que é emocionalmente relevante é mais facilmente aprendido e lembrado. Por isso, uma das tarefas da neuropsicopedagogia é criar ambientes afetivos, seguros e motivadores. Um aluno que tem medo, que se sente julgado, que está sob estresse tóxico, terá seu córtex pré-frontal, a área do raciocínio e do controle executivo, comprometido. Em contrapartida, quando ele se sente acolhido, respeitado, desafiado de forma justa, o cérebro libera substâncias que favorecem a aprendizagem: dopamina, serotonina, ocitocina. E falando no córtex pré-frontal, precisamos reconhecer sua importância. É nessa região que ocorrem as chamadas funções executivas: planejamento, tomada de decisão, controle inibitório, atenção seletiva. Elas são fundamentais para a aprendizagem escolar. Muitas vezes, o problema do aluno não está no conteúdo em si, mas na capacidade de organizar seus pensamentos, manter o foco, lidar com distrações, persistir na tarefa. E isso também é neurodesenvolvimento, também é aprendizagem. Agora pensem comigo, quantos alunos vocês conhecem que são rotulados como desatentos, preguiçosos ou sem limites, quando na verdade estão enfrentando dificuldades reais de autorregulação?
E aqui entra a intervenção neuropsicopedagógica, ajudar o aluno a se reconhecer, a usar estratégias que o ajudem a focar, a memorizar, a recuperar informações e a construir novos caminhos de raciocínio. Mas é claro que não falamos apenas de déficits, falamos também de potencial. Um cérebro estimulado se desenvolve mais plenamente. Crianças que crescem em ambientes ricos em linguagem, afeto, leitura e diálogo têm uma rede neural mais sofisticada para aprendizagem formal. E isso não tem a ver apenas com acesso a tecnologias ou recursos caros. Muitas vezes é no brincar, no contar histórias, no conversar com os pais e professores que o cérebro aprende a aprender. E há outro ponto importante: o cérebro é multissensorial. Ele aprende melhor quando vários sentidos são acionados simultaneamente. Ou seja, quando um conteúdo é ensinado de forma visual, auditiva e prática, sua fixação é muito maior. Isso explica por que metodologias ativas e aulas mais dinâmicas têm resultados tão expressivos. E por isso também, quando falamos em neuropsicopedagogia, falamos em estratégia, falamos em planejamento cognitivo, falamos em provocar múltiplas rotas de aprendizado para o mesmo conteúdo. Outro aspecto muito explorado hoje é o da metacognição, que é a capacidade do sujeito pensar sobre seu próprio pensamento. Quando o aluno aprende a se perguntar: como eu aprendi isso? O que me ajudou? O que me atrapalhou? Ele se torna mais autônomo, mais estratégico, mais responsável pelo próprio processo. E isso é uma conquista cognitiva que a neuropsicopedagogia também estimula. Agora, se tudo isso que estamos conversando parece muito distante da sala de aula, não deveria. Professores podem e devem se apropriar desses conhecimentos. E não é preciso ser um especialista em neuroanatomia para entender o básico. O cérebro precisa de repetição, precisa de descanso, precisa de emoção, precisa de propósito. Ensinar com esses princípios em mente é ensinar com ciência. E isso não vale só para crianças. Jovens, adultos e até idosos continuam aprendendo. E aprendem melhor quando sentem que estão sendo desafiados com empatia, que há espaço para errar, para perguntar, para construir. O aprendizado verdadeiro é um processo, não um evento. Ele acontece em camadas, em ciclos e nem sempre de forma linear. Finalizando, quando dizemos que o cérebro aprende, não estamos falando de uma máquina fria. Estamos falando de uma mente viva, em interação constante com o ambiente. E é por isso que a neuropsicopedagogia não é apenas uma moda ou uma promessa vazia. Ela é uma necessidade. É a chance de aliar o conhecimento científico ao compromisso pedagógico para formar sujeitos mais autônomos, mais conscientes, mais capazes de se reinventar. Então eu deixo aqui um convite, que todos nós, professores, terapeutas, pais, gestores, passemos a olhar para o processo de aprender não como um fardo ou um mistério intransponível, mas como um fenômeno humano possível, maravilhoso e em constante construção. E que possamos, a partir desse olhar, transformar as práticas, as relações e os caminhos da educação. Eu me chamo Maria, porta-voz da Fábrica de Mestres, e o conteúdo abordado nesse vídeo foi feito pelo professor João. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe no grupo da escola ou com aquela pessoa especial que precisa aprender sobre isso. Um grande abraço, até logo!